Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal, vai falarmos do Flamengo. Teve reapresentação do elenco na manhã dessa quarta-feira, visando ao duelo com o Sport no próximo sábado, jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, jogo muito importante. O Palmeiras, que briga com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro, entra em campo também no sábado contra o Santos. O Flamengo precisa vencer para, quem sabe, ficar na liderança ou continuar em busca dessa liderança. Depende, obviamente, do resultado do jogo do Palmeiras contra o Santos. Mas temos boas informações no Flamengo, hein? O Flamengo emitiu um boletim médico e temos boas notícias. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Envolve o P9, o Pedro. É isso mesmo, você já deve imaginar quais são essas boas notícias envolvendo o atacante Pedro, mas não tenho boas notícias envolvendo outro jogador que está no departamento médico do Flamengo e que a torcida está ansiosa para ver de volta em campo. E a gente vai trazer todas essas informações. Tem também Cebolinha. É verdade que ele está indo para o Grêmio, que o Grêmio quer contratar esse jogador pensando na temporada 2026. Nós fomos apurar e vamos trazer aqui para vocês essas informações. Mas vamos para as informações, galera. Eu vou começar dando um recado para aqueles hipócritas que estão dizendo que o Flamengo... Ontem o Flamengo emitiu um comunicado oficial enorme falando sobre... querendo trazer tópicos importantes para melhorar o produto do futebol brasileiro, e um deles é Flamengo falando que é contra a grama sintética, ou melhor, de plástico, como o próprio Flamengo mencionou na nota. E eu vi muita gente recalcada, por sinal, dizendo que o Flamengo está sendo contra a grama sintética porque não consegue jogar bem ou não ganha as partidas disputadas em grama sintética. Para você que está desavisado e desinformado, ou que é mau caráter mesmo para dizer isso, eu fiz um levantamento aqui de 2023 até hoje. 11 jogos em grama sintética, o Flamengo tem 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Um aproveitamento de mais de 54%. 14 gols feitos, 11 gols sofridos. Dizer que o Flamengo é contra a grama sintética porque não consegue performar, não consegue ganhar jogos nesse gramado, é mentira, leviano e, repito, mau caratismo, porque os números falam por si só. E por falar em Flamengo, o Flamengo emitiu um comunicado oficial para dizer que vai viajar para Lima no dia 26, mas vai sair do Rio de Janeiro. E por uma boa notícia, para quem não sabe, o último jogo do Flamengo, antes da final da Libertadores, no dia 29, é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E aí muita gente estava especulando, dizendo que o Flamengo ia sair de Belo Horizonte e ia direto para Lima, porque o Flamengo precisa chegar no dia 26, 3 dias antes da final, que é uma regra da Conmebol. Mas o Flamengo não vai fazer isso. Sabe por quê? O Flamengo vai vir ao Rio de Janeiro só para ter o contato com seus torcedores, porque o Flamengo sabe que terá o Aeroflá. Então o Flamengo está priorizando o Aeroflá, o seu contato com os torcedores. Inclusive vai ser um gasto maior, porque se o Flamengo fosse de Belo Horizonte para Lima, seria mais barato do que Belo Horizonte, Rio, e depois vai para Lima. É óbvio que seria mais barato, mas não importa. O Flamengo fez esse esforço para poder ter esse contato com os torcedores, porque sabe que esse contato com os torcedores faz muita diferença. E o Aeroflá vai ser algo semelhante que aconteceu em 2019 e também em 2022. Em 2021, o Flamengo viajou para Montevidéu direto de Porto Alegre, após enfrentar o Grêmio, e não teve esse Aeroflá. Então, bacana demais, parabéns para a diretoria do Flamengo por essa decisão. Isso faz muita diferença, inclusive para os torcedores que não têm capital, dinheiro para comparecer aos jogos atualmente, porque a gente sabe que os ingressos são caros. Então, o torcedor que ele não tem essa oportunidade de ter contato com os jogadores, no Aeroflá tem. Ele de se fazer presente na história do clube. Isso é bacana demais. Parabéns à diretoria do Flamengo por essa decisão. E o Flamengo emitiu um comunicado oficial atualizando a situação clínica. É o famoso boletim médico do Flamengo, dos jogadores que estão no departamento médico. Vamos lá. Alan, jogador, se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Jorginho, meia, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Léo Ortiz, esse aí, ainda com resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região,
o zagueiro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Pois é, a gente já vai falar sobre isso. E o Pedro, aí é boa notícia, pode sorrir. Em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio de sua reabilitação da fratura. Nesta quarta-feira, já com 9 mais curta imobilização, retomou as atividades parciais com o grupo em exercícios ainda sem confronto direto. A programação de recuperação segue dentro do planejado pelo Departamento Médico do Flamengo. Vamos por partes. Eu vou começar falando da notícia ruim, digamos assim, e vamos terminar com notícia boa, que é isso que importa. A notícia ruim fica para Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz dificilmente terá condições de jogo contra o Sport. Lembrando que Danilo está com a seleção brasileira, não vai poder atuar, que é o reserva imediato do Léo Ortiz ou até mesmo do Léo Pereira. E agora a dúvida é qual jovem vai assumir na ausência do Léo Ortiz. João Vitor, Cleiton ou até mesmo o Iago. O Cleiton eu não colocaria em campo, até porque é um jogador que já assinou um pré-contrato como outra equipe. Então, assim, não faz sentido colocar o Cleiton. Eu daria a oportunidade ou para o João Vitor ou para o Iago. Para mim, esses dois jogadores, embora sejam jogadores jovens, mas os dois já mostraram que tem potencial, sim, para jogar com a camisa do Flamengo, ainda mais diante do pior time do Campeonato Brasileiro, que é o Sport. Então, não seria tanta dificuldade desse jeito. E o Iago, querendo ou não, campeão mundial sub-20, sendo importante, já teve confrontos mais difíceis. O João Vitor também. Então eu colocaria um dos dois e a notícia ruim é o Léo Ortiz, mas quem sabe ele retorna aí para o jogo contra o Fluminense no dia 19. Vamos agora para a notícia boa, que é o Pedro. Vocês puderam ouvir aí que eu falei que ele foi a campo. Vamos trazer mais detalhes do Pedro, mais apuração que não estava na nota oficial do Flamengo. Os exames dessa semana constataram que a fratura está em processo de consolidação. Isso é uma ótima notícia, ou seja, é sinal, digamos, vamos lá, eu sou leigo, mas eu vou tentar trazer um bom português para vocês. É como se a ferida estivesse melhorando, ali está melhorando, foi uma fratura, gente. Então o osso ele vai ficando juntinho com o passar do tempo com essa proteção. Então, e essa proteção que ele está usando nos treinos, vocês puderam ver imagens, eu não vou botar a imagem aqui porque eu tenho medo do YouTube desmonetizar meu vídeo e eu trabalho pensando na monetização. Não vamos ficar aqui, eu preciso pagar minhas contas também, então eu não posso perder a monetização do vídeo. Essa proteção que ele está usando no antebraço não é a proteção que o Flamengo projeta para ele utilizar quando ele voltar aos gramados. E por quê? Essa proteção que ele está usando no treino não é autorizada pela arbitragem para ele entrar em campo, pois é um material extremamente duro, rígido e que pode gerar perigo aos adversários. Então ele não estaria autorizado a entrar com esse material em campo. E a proteção de jogo será uma espécie de bandagem. Quem faz boxe, muay thai, como eu faço, sabe do que eu estou falando, que facilita ali os movimentos sem oferecer um grande perigo aos adversários. E existe a chance do Pedro jogar contra o Fluminense no dia 19. Isso não está descartado, a chance é boa. Ele, durante esse período, ele continuou fazendo trabalhos aeróbicos, digamos assim, bicicleta, correndo, enfim, trabalho de força também com as pernas. Obviamente que com o braço dele mobilizado ele não poderia fazer nada. Mas só de ele ir a campo, treinar uma parte com o grupo, já é uma baita notícia que o torcedor tem que comemorar bastante. Então, a notícia ruim fica pelo Léo Ortiz e a notícia maravilhosa fica pelo atacante Pedro. Porém, o Flamengo pode ter aí 11 desfalques para o jogo contra o Sport. Os 7 convocados e os 4 que eu acabei de mencionar que estão no departamento médico do Flamengo. Para finalizarmos o nosso vídeo, Cebolinha. É verdade que ele está de saída e vai para o Grêmio? Novamente isso sendo falado, mas isso não é falado à toa. A imprensa gaúcha noticiou novamente o interesse do Grêmio em ter Cebolinha em 2026. Interesse do Grêmio tem? Tem. Teve proposta até o momento? Não, não teve. O jogador demonstrou que quer sair do Flamengo? Não. O Flamengo já disse ao jogador que quer negociá-lo? Também não. Inclusive, no meio da temporada, na última janela, os empresários do Flamengo, os empresários do Cebolinha foram ao Flamengo, conversaram com o José Boto para entender a situação. E a diretoria do Flamengo não quis negociá-lo. Não quis. Não abriu mão dele. É isso mesmo. Quis ter o Cebolinha até o fim desse ano, pelo menos. O contrato dele com o Flamengo vai até dezembro de 2026 e aí resta saber. O Grêmio ou qualquer outra equipe vai estar disposta a pagar pelo Cebolinha, sendo que 6 meses depois ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça?
Aí tudo depende de uma negociação com o Cebolinha, com o Flamengo. Então não tem como eu ficar aqui na frente da câmera falando o que vai acontecer no futuro. O que eu posso dizer é: o Flamengo vai fazer um grande esforço para ficar com o Cebolinha? Não, não vai. Mas resta saber se esse clube interessado, seja o Grêmio ou qualquer outro, vai querer fazer esse grande esforço financeiro para tirar o Cebolinha do Flamengo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, particularmente, gostei da notícia maravilhosa envolvendo o Pedro. Não deixe de se inscrever no canal, assina, dê o like, ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Tamo junto, forte abraço e fui!